Você sabe qual é a capital de Israel? Muitas pessoas pensam que é Tel Aviv, outros que é Jerusalém. Mas hoje eu vou trazer para você qual é de verdade a capital de Israel. Meu nome é Carla Damasceno, seja super bem-vindo aqui no nosso canal, onde a gente fala de Bíblia, de Israel, de hebraico, de cultura judaica, dos personagens bíblicos, das histórias. Se você não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva e venha fazer parte dessa família que a cada dia cresce mais. Por que as pessoas pensam que Tel Aviv é a capital de Israel? Tel Aviv é uma cidade praiana, uma cidade cosmopolita. Tem shoppings, tem museus, tem teatros, tem feiras, muitas empresas. É uma cidade que gera muito emprego. Muitas universidades de Israel também estão em Tel Aviv. A política funciona muito bem lá, ou seja, Tel Aviv é uma cidade que pulsa, e ela pulsa com muita força. Dizem que Tel Aviv é uma cidade que nunca dorme. Então você vai encontrar bares abertos, restaurantes abertos, todas as coisas abertas praticamente 24 horas por dia. Tel Aviv, então, é a primeira impressão que nós temos de Israel, porque é o primeiro lugar que nós encontramos, que nós temos contato quando nós chegamos em Israel. Tel Aviv, dentro do país Israel, é aquele objeto de desejo. É o point de Israel. Todas as pessoas, principalmente jovens que querem começar a vida, que querem desenvolver, que querem produzir na sua vida, o objetivo de todos eles é morar em Tel Aviv. Então, muitos jovens do país inteiro, de pequenas cidades, cidades do interior, eles querem estudar em Tel Aviv, eles querem trabalhar em Tel Aviv. Mas o custo de vida em Tel Aviv é caríssimo, é muito caro. Lá em Tel Aviv, por exemplo, tem uma feira que eu particularmente gosto muito, chamada Shuk HaCarmel, que quer dizer o Mercado do Carmelo. Esse Shuk HaCarmel é uma feira ao ar livre e lá tem de tudo. Você encontra desde roupas até objetos de artes, frutas, legumes, verduras e carnes e tudo enquanto é tipo de coisa a gente encontra nessa feira que é ao ar livre. É uma feira muito eclética, muito gostosa de visitar, ainda que você não vá comprar nada, só mesmo para poder vivenciar essa feira. Vale super a pena a gente visitar o Shuk HaCarmel, que é uma feira diferente de tudo que você já viu aqui no Brasil. Vamos lá, qual é o significado de Tel Aviv? Vou começar falando sobre a palavra Tel. A cidade de Tel Aviv, na verdade, ela se origina em uma pequena aldeia. Atualmente é como se fosse um bairro lateral de Tel Aviv. Mas essa pequena aldeia ela é chamada de Jaffa ou Yafo. Essa pequena aldeia, ela data da época ainda do profeta Jonas. É o porto mais antigo do mundo. Lá de onde Jonas saiu para ir para Nínive, lembra dessa história na Bíblia? Então, ele saiu desse porto que fica nessa pequena aldeia, que se transformou depois em uma cidade chamada Jafo ou Yafo. Jaffa, Yafo ou Yafa é o mesmo nome para essa pequena aldeia. E esse nome se origina de um dos 3 filhos de Noé. Lembra que Noé tinha 3 filhos? Sem, Cão e Yafé. Em hebraico é Shem, Ham e Yafé. Então, de Yafé, que você conhece como Jafé, é dele que vem o nome dessa pequena aldeia chamada Jaffa. Então, Jaffa, ela é extremamente milenar. E é de Jaffa que cresce e origina-se, então, a cidade de Tel Aviv. E é muito interessante porque lá atrás, há alguns tempos atrás, há séculos atrás, Napoleão Bonaparte, ele esteve nessa cidade de Jaffa. Então, se você for ver e passear por Jaffa, você vai até ver algumas imagens, estátuas de Napoleão Bonaparte. E foi muito interessante que existe uma brincadeira lá em Israel, uma pequena piada em Israel que fala que Napoleão levou Bonaparte de toda a riqueza da cidade de Jaffa lá para a França. Mas é verdade, ele realmente esteve lá
E a gente vê algumas referências de Napoleão Bonaparte dentro dessa pequena aldeia de Jaffa. Pois muito bem. Tel Aviv, então, começa por Jaffa. Mas qual é o significado do nome Tel Aviv? Tel, em Israel, muitas cidades têm o nome de Tel. Por exemplo, uma cidade chamada Tel Megiddo, que você conhece como Armagedon, mas o nome da cidade que origina o nome Armagedon é Tel Megiddo. E assim por diante. Tem várias cidades em Israel que originam com o nome Tel. Por quê? Tel significa um monte, mas não é um monte qualquer. O Tel é um monte feito de forma não natural. Por exemplo, um Tel pode ser um monte feito por entulhos que vão sendo colocados uns sobre os outros, e aí você tem um Tel, você tem um monte. Ou também, Tel pode ser um monte formado da seguinte maneira: existia uma cidade, vem um dominador daquela cidade, destrói aquela cidade e constrói outra por cima daquelas ruínas daquela cidade. E aí, depois, séculos, essa segunda cidade construída foi destruída por um outro dominador, e eles destroem tudo, e constrói outra cidade por cima, e assim sucessivamente, cidade construída por cima de cidade, através das suas destruições e reconstruções. Então, isso forma, através dos séculos, isso forma um monte que não é natural, que foi um monte feito de maneira artificial. Então, isso é Tel, tá? E a palavra Aviv significa primavera. Então, a cidade de Tel Aviv significa o monte da primavera, ou o monte da primavera. Por que primavera? Porque a primavera é a estação que nasce todas as coisas, né? As flores em Israel, elas são muito intensas na primavera. É na primavera que os rios em Israel estão correndo de uma forma muito caudalosa, muito intensa. Então, a primavera em Israel, ela significa um renovo, né? Então, o Monte Primavera, o Tel Aviv, ele está falando de alguma coisa que é antiga. O Tel é algo que é antigo, mas a primavera está falando que esse antigo ele está sendo novo, ele está sendo renovado para uma nova vida, para um novo começo. E assim começa Tel Aviv, com 66 famílias judias que iniciaram esse pequeno povoado em cima de dunas e em cima de ruínas, bem ao norte da cidade de Yafa, ou de Jaffa. Pois muito bem, Tel Aviv não é a capital de Israel. Qual é a capital de Israel, então? A capital de Israel é Jerusalém, uma cidade que pertence ao povo judeu, para onde Jesus veio, para onde Jesus vai voltar, e principalmente uma cidade que tem também a sua representação nos céus, porque existe lá nos céus uma cidade chamada Nova Jerusalém, que está aliançada, que está alinhada com a mesma cidade de Jerusalém terrena. Essa cidade de Jerusalém é a capital de Israel. E se você quer que eu fale sobre Jerusalém, comente aqui, coloque nos comentários que a gente vai fazer vídeos sobre Jerusalém conforme as suas dúvidas. Coloque aí quais são as questões que você tem, as dúvidas sobre Jerusalém e o que você quer ouvir sobre Jerusalém. E se você quiser ouvir mais sobre Tel Aviv, coloque aqui também e a gente vai fazer vídeo para você. Deus te abençoe. Shalom, shalom.